Olá amigos, satisfação em retornar ao estudo da lição número 11, falando sobre como compartilhar o nome de Jesus, e a lição é sobre testemunho. Com certeza a lição de quinta-feira, com o título Vale a Pena Testemunhar sobre Cristo, ela será muito valiosa para todos nós, com certeza. Seguir a Cristo pode significar mudanças em muitas coisas na vida, renunciar muitas coisas na vida. Mesmo que isso signifique uma mudança brusca, vale a pena. Muitas vezes a mudança dói, porque coisas estão assim inerentes à nossa vida e ter que deixar hábitos, vícios, pode significar uma renúncia muito pesada para muitas pessoas. A gente muda a forma de ser, palavras, as maneiras, a forma de se expressar, a forma de tratar os outros. Tudo isso são renúncias que nós temos que fazer. Mas no final, o resultado é, vale a pena testemunhar sobre Cristo. E obviamente não dá para crer num cristão que tenha uma conduta diferente daquilo que ele fala, porque não combina o santo com o profano nos mesmos lábios. Eu me recordo que eu participei de uma semana de oração de um pregador muito bom. Puxa, aquela semana de oração foi especial. A mensagem que ele trouxe durante a semana foi maravilhosa para todos nós. Eu me recordo que depois de um certo tempo, eu me encontrei com um irmão da igreja e ele comentou sobre a semana de oração. Disse: Gilberto, aquela semana foi uma bênção para a minha vida. Pena que eu me desiludi. Falei: como assim você se desiludiu? Ele disse: olha, você sabe aquele pregador da semana de oração? Pois eu estava dentro de um ônibus lotado aqui no centro de São Paulo, e eu percebi que do lado do ônibus tinha um motorista muito bravo, e ele buzinava, gesticulava, xingava palavrões. E na hora que eu olhei, eu fiquei espantado. Era o pregador da semana de oração. E o pior de tudo, ele estava com um cigarro na mão esquerda, entre os dedos, e dava aquelas tragadas violentas de muita raiva. Eu fiquei assim, estupefato. Olhei e confirmei, era realmente o pregador. Pois eu, disse-me ele, fui até a igreja do pregador e conversei com o pastor dele. Ele disse: olha, o pastor disse, infelizmente, irmão, esse homem prega muito bem. Pena que ele não conseguiu deixar o vício do cigarro ainda. Ele disse: irmão, eu desmoronei quando eu ouvi aquilo. Gente, como é possível uma pessoa, falar tão bem, ter uma oratória, uma retórica tão maravilhosa, emocionar as pessoas e não conseguir vencer, renunciar um vício? Seguir a Cristo significa renúncia de muitas coisas. Por isso que vale a pena a pessoa testemunhar por Jesus Cristo. Mas esse testemunho, para ser valioso, para que ele vale a pena, Cristo tem que viver em nós. Por isso o apóstolo São Paulo, ele disse: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, diz ele, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Gálatas 2, verso 20. Percebeu, nas palavras do apóstolo Paulo, que aceitar Jesus, testemunhar de Jesus, deixar Jesus viver na vida, significa uma renúncia. Por isso Ellen White escreveu as palavras que estão no livro Meditações Matinais, do ano de 1974, na página 291. Ela escreveu o seguinte: vós vos entregaste a Deus para serdes inteiramente seus, para o servirdes e lhe obedecerdes, e aceitaste a Cristo como vosso Salvador. Não pudeste vós mesmos expiar os vossos pecados, ou mudar vosso coração, mas tendo-vos entregue a Deus, vocês creram que Ele, por amor de Cristo, fez tudo isso por vós. Então, a mudança não vem de nós. Nós nos entregamos a Jesus e o Espírito Santo é que faz a mudança em nossa vida. Por isso Paulo declarou que já estava crucificado com Cristo, e era Cristo quem vivia nele, através do sacrifício de fé que ele acreditava que Cristo havia feito um sacrifício, e pela fé ele acreditava nesse sacrifício, e a mudança vinha então do Senhor Deus. Gente, essa fé que levava o apóstolo Paulo a viver a vida de Cristo, levava-o para longe do pecado. Ele disse muitas vezes: miserável homem que eu sou, eu quero vencer o pecado, não consigo, porque o pecado está em mim. Mas depois ele dizia: graças a Deus por Cristo Jesus nosso Senhor. Por isso as pessoas precisam ver Cristo em nós. E um testemunho que tem Cristo na vida vale a pena.
Um missionário estava pregando numa tenda e ele então estava falando de Jesus, a vida com Jesus. Finalmente, uma senhora se aproximou da porta, olhou o pregador e se assentou em uma das cadeiras. Ela começou a escutar o pregador o missionário falar sobre viver a vida de Jesus. Ela levantou-se e o missionário pregando, mas ele percebeu que aquela mulher se levantou e foi até lá fora. Chamou um auxiliar dele, chamou outro e mais outro, conversou com eles, gesticulou. Depois então olhou para dentro da tenda, o missionário pregava. Ela entrou na tenda e foi lá nas primeiras cadeiras e ficou ouvindo com atenção redobrada. Quando terminou, o missionário perguntou para ela: escuta, percebi que a senhora entrou aqui na conferência, no estudo, e a senhora então estava assistindo, saiu lá fora, falou com meus auxiliares. Depois a senhora se assentou e percebi que a senhora começou a prestar mais atenção do que antes. Por que a senhora foi conversar com eles? Ela disse: quando eu ouvi o senhor falando sobre viver a vida com Jesus, eu fiquei impressionada. E sabe o que eu fiz? Eu fui lá fora perguntar para os seus assistentes se o senhor realmente era do jeito que o senhor estava pregando. E eles me disseram e confirmaram que o senhor é muito melhor do que o senhor estava pregando. Então eu vim para assistir assim com maior atenção, porque vale a pena a gente ouvir o testemunho de uma pessoa que vive com Jesus. Pergunta número 7 da lição: que dons da graça de Cristo Ele nos concedeu, já que o nosso testemunho é baseado no sacrifício que Ele fez por nós? Que dons então Ele nos deu? Aí nós temos João capítulo 1, verso 12. Diz assim: mas a todos quanto o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. João 10, verso 10. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e tenham em abundância. São João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. 1 Coríntios 1, verso 30. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual por nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Então, para a pergunta: que dons nós recebemos através da nossa crença no sacrifício de Cristo? A resposta é: Deus nos tornou seus filhos. Deus nos deu vida plena. Deus colocou sua paz em nosso coração. Jesus se tornou nossa sabedoria, porque através dele nós entendemos Deus. Jesus se tornou a nossa justiça. Ele nos justifica diante de Deus. E Jesus se tornou a nossa santificação e a nossa redenção finalmente. Dons recebidos porque cremos no Senhor Jesus Cristo. Ao meditarmos sobre o que Cristo fez por nós e como Ele tem dirigido a nossa vida e tem nos dado equilíbrio e paz nas experiências mais turbulentas que nós vivemos, eu quero dizer a vocês que vale a pena testemunhar sobre Jesus Cristo. As pessoas com quem nós nos relacionamos, elas não se convencem muito com nossas habilidades, com nossos recursos, com nossa teologia, com nossas teorias e doutrinas. Mas quando nós mostramos o que Cristo fez em nossa vida, aí não tem como eles refutarem aquilo que eles estão vendo. Porque quando Cristo está na vida, o testemunho é de resultado. Quando Cristo está na vida, mas a pessoa não se converteu, o testemunho é vazio. Porque muitas vezes nós temos oratória, nós sabemos pregar, sabemos até falar de Jesus, mas ele não vive em nossa vida. Então é um testemunho vazio, é um testemunho oco. Um testemunho vivo leva as pessoas para junto do Senhor Jesus Cristo. Um pastor pegou um ônibus numa cidade. E ele então, ao pegar o ônibus, deu dinheiro para o motorista, que era cobrador também. E quando o motorista deu o troco para ele, o pastor se assentou, foi conferir o troco. O homem havia dado R$20 a mais de troco. O pastor ficou olhando o dinheiro e pensou: meu Deus, ele me deu dinheiro a mais, eu vou devolver para ele. Mas 5 pessoas entraram e ele estava dando troco para as pessoas. O pastor disse: depois eu faço isso. Depois o pastor se assentou e disse: mas sabe de uma coisa? R$20, afinal de contas, não vai fazer falta essa companhia que é tão rica nessa cidade. Mas quando o pastor foi descer, o pastor disse para o motorista: o senhor me deu R$20 a mais. Quando o senhor me deu o troco, eu estou lhe devolvendo. O motorista disse: o senhor é o pastor que vai fazer a conferência do Apocalipse aqui na nossa cidade, né? Ele disse: eu mesmo. Por quê? Eu vi o seu cartaz lá no ponto final do ônibus. Olha, eu vou dizer uma coisa para o senhor.
eu dei de propósito R$20 para o senhor, para ver se o senhor realmente era um homem de Deus. E o senhor é um homem de Deus. O senhor devolveu o dinheiro. Eu e minha família vamos assistir o senhor na sua conferência. O pastor desceu do ônibus, ficou olhando o ônibus e ir embora. E pensou, meu Deus do céu, quase que eu vendo o meu testemunho por R$20. As pessoas estão olhando o nosso testemunho, o nosso proceder. Ellen White escreveu, como testemunhas de Cristo, cumpre-nos dizer o que sabemos e o que nós temos visto em nossa vida com Cristo operando. Se estivermos a seguir a Jesus, passo a passo, havemos com certeza de ter qualquer coisa para contar aos outros sobre sua atuação em nossa vida. Desejar todas as nações, na página 340. Um missionário que estava na África, ele contou numa conferência um testemunho que comoveu o coração de todos os ouvintes. Ele começou dizendo que foi para a África com 5 amigos. 3 morreram logo nos primeiros meses. E os outros 2, com medo, pegaram o navio e voltaram então para a sua terra natal. Ele disse, eu fiquei na mais completa solidão, no meio de centenas e milhares de seres humanos que nunca tinham ouvido falar de Deus nem do Senhor Jesus Cristo. Olha, eu fazia caminhadas repetidas, viagens pelas planícies. Eu, assim, fiquei num sol quase insuportável, a ponto da minha língua inchar, eu não poder nem quase falar. Eu fui atacado 35 vezes com febre, fui mordido por um leão, fui mordido por serpentes venenosas. Mas em tudo isso, o Senhor Deus me levantou. E sabe de uma coisa? Eu faria tudo de novo, pelo amor ao Senhor Jesus Cristo e pelas almas que estão salvas hoje. Queridos amigos, olha, eu quero dizer a você, nesta transmissão, que vale a pena testemunhar a respeito do Senhor Jesus Cristo. Os resultados são resultados para a eternidade. Só saberemos muitos resultados na eternidade. Já pensou? Saulo de Tarso, ele se converteu e Estevão nem viu. Já pensou a surpresa de Estevão? Quando ele encontrar Saulo lá nas mansões celestiais, a surpresa que ele vai ter. E muitos de nós que testemunhamos para pessoas, falamos do nosso testemunho, e muitas vezes nem sabemos que fim leva a pessoa. Mas lá no céu, os resultados serão para a eternidade. Deus nos abençoe. Que nosso testemunho seja eloquente, que Jesus seja visto em nossa vida, porque vale a pena testemunhar do nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Amém.